E aí galera, beleza? Luan 3DR na área, e esse é o segundo vídeo do nosso tema de como você pode estar obtendo renderizações externas mais realistas. E também mostro o processo ao qual eu utilizo para obter esses resultados. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, vou deixar aqui no card o primeiro vídeo para você assistir. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre os detalhes que foram alterados, detalhes que foram adicionados, falar um pouco sobre a edição da imagem, então vamos para o vídeo. No último vídeo eu tinha colocado as árvores e também já tinha colocado os arbustos, agora é hora de colocar a grama. E eu vou utilizar um plugin chamado Scouter, que é para você distribuir objetos na sua malha, um plugin de distribuição, e nele já vem alguns biomas, são vários, tem biomas de grama, grama com folha, grama com flores, então você tem uma grande variedade. E é bem simples de utilizar ele, você só vai dizer onde que você quer adicionar, escolher o bioma que você quer, ou se você já tem um bioma externo, você vai selecionar e vai escolher o tipo de distribuição e é só distribuir a sua malha. Você também consegue fazer uma máscara de clipe, por isso que eu fiz aquelas subdivisões no começo, e é muito fácil de utilizar e deixa bem mais leve, além de você também conseguir fazer esses biomas vir como proxy, para deixar a sua cena mais leve ainda. Todos os links de addons eu vou deixar aqui na descrição, se caso você se interessar. Agora eu mexo um pouquinho na intensidade do sol e nas sombras. Eu deixo a luz direta do sol um pouquinho mais fraca e a sombra um pouquinho mais clara, porque eu quero mais ou menos um aspecto de HDR. Eu quero tanto preservar as informações da sombra e tanto preservar os detalhes em alta luz. Porque se eu deixar muito forte, talvez eu não tenha tanta informação naquelas altas luzes. Eu tiro só a quantidade o suficiente para eu ter informação nas minhas sombras e na luz direta vinda do sol. Agora eu uso o plugin Transportation, link também na descrição, para humanizar um pouquinho a cena. Mostrar que ali vive alguém, que aquela casa é utilizada. Isso também dá um pouco de realismo. Eu não gosto muito de usar blocos de pessoas, humanos, porque eles ainda não têm uma qualidade que eu curta. E o plugin é muito fácil de utilizar. Você vai escolher o carro que você quer, você vai dizer se você quer que ele apareça no centro ou no seu pivô. Depois disso é só você escolher a cor. Eu gosto de cores neutras para não chamar muita atenção. Quando eu quero chamar a atenção pro carro, eu coloco umas cores mais fortes. Então nessa cena eu não quero, eu coloco cores neutras como cores pastéis ou cores preta ou branca. E no plugin mais atual agora você também consegue fazer rig, consegue animar o carro, está muito mais completo. Aqui eu já estou me preocupando com o balanço de branco. Para isso eu vou criar um plano e nesse plano eu vou deixar a cor dele 100% branca. Isso eu estou fazendo para que eu tenha um objeto referencial totalmente branco. Esse eu sei que ele vai ser um objeto branco, eu tenho certeza que ele é branco. Mas só que mesmo ele sendo totalmente branco, a luz do ambiente ele influencia nesse objeto. Ele vai deixar esse objeto talvez amarelado, talvez azulado, e eu tenho que corrigir a imagem por inteiro a partir desse objeto. Então eu faço meu render, depois eu vou lá no composite, eu vou criar um mixer, um color mixer. Depois de ter criado o mixer, eu vou colher a cor. Aí nessa cor você consegue ver que ela não tá totalmente branca, ela tá um pouquinho mais amarelada, e é isso que a gente tem que corrigir. Eu vou colocar sempre o Velo em 1, deixar a saturação do jeito que tá, e de mixer eu mudo para Divide, e isso que vai fazer a minha correção. Já que a minha imagem tá um pouco amarelada no geral, ela vai deixar agora a correção de branco vai deixar ela um pouquinho azulada, e isso eu consigo corrigir no FAC. No FAC eu consigo deixar essa correção um pouco mais forte e um pouco mais fraca, e assim eu vou deixando no meio termo. O bom é sempre deixar nem tanto azul e nem tanto amarelo, deixar um branco bem equilibrado para que não salte aos olhos de quem vê a minha imagem. A pessoa não fale que tá amarelada demais e nem azulada demais, sempre tá no equilíbrio. Uma dica que eu te dou é, antes de finalizar seu trabalho, faça vários renders de teste. Num trabalho meu, geralmente eu faço no mínimo 20 imagens de teste. E o que você vai fazer com essas imagens de teste? Você vai observar e anotar pontos que você pode melhorar naquela imagem. O que você vai tentar fazer é chegar no ápice do seu render. Se você quiser também, pede ajuda para outras pessoas. Mostra suas imagens e fala o que pode melhorar aqui. E você vai anotando
pontos que você acha coerente. E assim no próximo render de teste você vai corrigir tudo, os pontos que você achou que poderia melhorar e fazer isso de novo. Se você chegar num ponto que você não acha que é mais viável você continuar alterando, aí você para e você tem a certeza que você fez o máximo que você pôde e que aquela é a melhor imagem que você pode entregar. Sempre tenta entregar a melhor imagem e para isso você tem que ter a autocrítica de perceber os pontos que podem ser melhores e assim corrigi-los. Nessa cena, por exemplo, eu tive que reordenar algumas árvores, coloquei os arbustos da Quixel mais perto da câmera porque ele tem um pouquinho mais de defeito e eu queria evidenciar isso. Tirei alguns arbustos da outra visão de câmera que eu não julguei mais necessário. Coloquei algumas plantas na varanda e só fui fazendo os ajustes finos, colocando detalhes como folha, detalhes na modelagem. Finalizado o meu render final, agora eu vou para a edição de imagem. Eu começo fazendo a edição de imagem no Darktable, que é basicamente o Lightroom. Ele tem todas as funcionalidades. De início ele já adiciona o Sharp para mim, que é mais ou menos você deixar as coisas muito mais bem definidas. Mexo um pouquinho no brilho, porque geralmente quando você coloca a sua imagem em dispositivos móveis, ela fica um pouco mais escura. E vou mexendo no equilíbrio de tons. Uma dica que eu dou é sempre teste a sua imagem em vários dispositivos, em várias telas. Se você for postar exclusivamente ou diretamente para Instagram, teste a sua imagem num celular, onde ela vai ser exibida no seu resultado final. Depois disso eu adiciono alguns LUTs, bem fraquinho, só para dar um efeito legal. Mexo um pouquinho mais no equilíbrio de branco e exporto em TIFF e levo para o Affinity Photo. Lá eu dou mais algumas correçõezinhas. Eu coloco uma curva inclinada para cima e uma curva inclinada para baixo, uma para realçar as sombras e outra para realçar os highlights. Isso vai dar mais volume às minhas árvores. Eu gosto de fazer essa pintura. Onde já tem sombra, eu deixo um pouquinho mais escuro e onde são os highlights, eu deixo um pouquinho mais claro. Isso dá volumetria para a minha árvore. Então, deixa elas num aspecto melhor, um aspecto mais tridimensional, um aspecto mais real, como seria na vida real. Outra coisa que eu deixei de falar é sobre o efeito vinheta. Ele é muito legal para você determinar a quem está olhando a sua imagem, focar no centro. Então, o efeito vinheta nada mais é do que você deixar as bordas um pouquinho mais escuras. Consequentemente, você realça o centro da imagem, onde está o foco. Você vai direcionar o foco da sua audiência. E no final da edição eu realço um pouquinho o gradiente do céu, que o céu começa um pouquinho mais claro e vai escurecendo. Então eu deixo um gradiente entre o céu claro e um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais saturado. E é isso, você vai ficar com o resultado final aí. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo. Me segue nas redes sociais, tô deixando os links tudo na descrição. E é isso. Valeu, falou!